Faltam 300 dias para a abertura da Copa do Mundo 2026 e neste vídeo vou falar sobre as eliminatórias da CONCACAF. Vamos analisar os 3 grupos que vão colocar 3 seleções diretamente na Copa e 2 nas repescagens. Quem será que são os favoritos? A gente vai descobrir. Vem comigo nesse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional, e aqui a gente fala toda sexta-feira à noite, sai um vídeo sobre a Copa do Mundo, sobre esse esquenta para a Copa do Mundo 2026. Você que acompanha o canal aqui já virou rotina, e nessa marca, né, de 300 dias, a ansiedade cada vez maior. E antes da gente entrar propriamente aqui nos grupos da CONCACAF, né, lembrar que Estados Unidos, México e Canadá já estão classificados por serem país sede, e ao que tudo indica, a FIFA ainda não anunciou oficialmente, mas ao que tudo indica, ao que circula na imprensa mexicana, né, informação do portal TUDN, que as repescagens da Copa do Mundo serão no México, tá? Então, a repescagem final da Copa do Mundo em março, que vai reunir um representante da África, a Nova Caledônia, que já se classificou pela Oceania, um representante da América do Sul, um representante da Ásia e 2 da CONCACAF, os 2 que vão sair aqui destes grupos. Essa repescagem será no México. Um grupo será em uma chave, né? Será em Monterrey, semifinais ali com os 2 piores ranqueados e a final com o vencedor desse confronto e o melhor ranqueado, e no mesmo formato a outra chave será em Guadalajara. Isso acontece por conta das restrições de visto dos Estados Unidos, né, do presidente Donald Trump. Então, a dificuldade, a proibição de alguns turistas de países que podem estar entre esses times da repescagem não poderem ir aos Estados Unidos, então a FIFA vai colocar esses jogos no México, tá? Essa informação é importante. Então, os times que saírem daqui e forem para as repescagens provavelmente jogarão no México em março, jogos únicos, para poder buscar uma vaga na Copa do Mundo. Então vamos lá, vamos aqui recorrer ao nosso amigo Google, né? Já peço seu like, você que gosta do nosso conteúdo, deixe seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas, e também você que está chegando agora, se inscreva no canal. A galera está chegando, está assistindo os vídeos, se inscrevendo, comentando, participando, dando a sua opinião. Tá muito legal conhecer aqui novos amigos e bater esse papo de futebol com vocês. Então vamos lá. A gente teve, né, até passar rapidinho para vocês verem, né, teve uma primeira fase de confrontos eliminatórios entre os piores ranqueados, né? Aí tivemos essa segunda fase aqui com 6 grupos de 5. Onde as seleções foram espalhadas pelo ranking, né? E dá para ver aí, ó, que foram 4 jogos de cada uma, ou seja, só jogos de ida. Cada seleção fez 2 jogos em casa e 2 fora. E aí os 2 primeiros de cada um desses grupos avançou para a terceira fase, para a fase decisiva, né? A CONCACAF, como tem 3 países sedes, ela tem 3 vagas diretas para a Copa. Então são aí 3 grupos de 4. Um grupo com El Salvador, Guatemala, Panamá e Suriname. O grupo B com Bermuda, Curaçao, Jamaica e Trindade e Tobago. E o grupo C, Costa Rica, Haiti, Honduras e Nicarágua. Então, nesses 3 grupos aqui vai ser ida e volta, 6 rodadas, cada um com 3 jogos em casa e 3 fora. O vencedor, o campeão de cada um desses grupos, vai direto para a Copa do Mundo. Está classificado, né? 2 rodadas em setembro, 2 em outubro e 2 em novembro. Como é que vão os 2 times para a repescagem? Os 2 melhores segundos. Então, dentre os 3 grupos, os 2 segundos colocados que tiverem maior pontuação vão para essa repescagem, que vai ser, como eu disse, provavelmente em Monterrey e em Guadalajara. Então vamos grupo a grupo, vamos entender essas seleções, entender o favoritismo, né? Então vamos lá para o grupo A, né? A gente tem a seleção de El Salvador, que jogou 2 Copas do Mundo, né? Uma em 70, outra em 82, que era na primeira fase. El Salvador na Copa Ouro, que teve durante a Copa do Mundo de Clubes, né? Copa Ouro disputada ali como se fosse a Copa América lá da América Central, Caribe e América do Norte. Na Copa Ouro,
El Salvador teve um empate contra Curaçao e 2 derrotas, né? Caiu na primeira fase. Nos últimos 8 jogos só ganhou um jogo. El Salvador vem bem mal, só ganhou de Anguila, que é uma das piores seleções do ranking da FIFA. O técnico é o Hernan Gomes, um técnico colombiano experiente, né? Chegou em 2025. E o time tem como principais jogadores o Brian Gil, que joga atacante que joga no Kaliningrado da Rússia, o único jogador que joga na Europa de El Salvador. Né? Quem acompanhou a Copa do Mundo de Clubes viu o Ordaz, né, atacante, que às vezes era reserva, às vezes jogava lá no LAFC, jogador com qualidade, e o zagueiro Júlio Cibrian, também é outro jogador aí, além do meia Jairo Henriques, que é um meia com qualidade, bom passe, mas El Salvador não chega tão forte, pelo menos na teoria, né? Quem me parece chegar com mais força é a Guatemala, por incrível que pareça, não é uma seleção que ninguém dá nada, mas Guatemala foi reconstruída pelo técnico Luiz Fernando Tena, que é um mexicano, né, um técnico popularíssimo, um dos principais técnicos do México, né, se a gente fosse trazer para um paralelo aqui, pensa nos principais técnicos brasileiros dos últimos 30 anos, o Luiz Fernando Tena está nesse patamar lá no México, treinou a América, treinou o Cruz Azul, treinou o Chivas, ele treinou os times mais populares lá do futebol mexicano, e é um técnico experiente, e o termo que se usa lá na imprensa da Guatemala é esse, ele reconstruiu o futebol guatemalteco. Talvez construiu, né? Porque nunca teve grandes resultados. A Guatemala nunca foi para uma Copa do Mundo. E com o Luiz Fernando Tena, ela conseguiu chegar na semifinal da Copa Ouro agora, em julho. Eliminou o Canadá nas quartas de final. Na Copa Ouro conseguiu ganhar da Jamaica e fez um jogo duríssimo contra o Panamá, que está no grupo. Né? Teve empate no amistoso contra El Salvador, enfrentou o Uruguai do Bielsa. O Uruguai está com um time bem mexido, né? Praticamente os jogadores que jogam no Uruguai, mas empatou. É um bom resultado se tratando do nível Guatemala. Então, assim, vem quente a seleção da Guatemala, né? Ela chega num excelente trabalho, então ela chega muito bem nos últimos jogos, né? Se a gente for colocar os jogadores mais importantes, tem um menino de 18 anos, o Olger Escobar, um meia canhoto do Montreal, fez alguns bons jogos lá já na MLS, é um jogador de qualidade. O Oscar Sanches, ponta direita, que joga no Antigua, né, no time local, e o Aaron Herrera, que joga lateral direito titular do DC United da MLS. Não vou dizer que a Guatemala vai disputar a vaga na Copa, mas pode ser uma surpresa aí, de repente roubar uma vaga na repescagem, uma seleção para se ficar de olho, é um futebol que vem evoluindo aí, principalmente do ano passado para cá, tá? Olho na Guatemala. O favorito do grupo, obviamente, é o Panamá. O Panamá, ele caiu nas quartas de final da Copa Ouro nos pênaltis para Honduras, mas a Copa Ouro você acaba o Panamá não tinha todos os seus jogadores à disposição, né? Mas goleou a Jamaica na fase de grupos e foi finalista da Nations, da CONCACAF recentemente, né? Eliminando a seleção dos Estados Unidos na semifinal. Foi um excelente resultado, fez a final contra o México, fez jogo duro contra o México. O Panamá na Copa América, ele participou da Copa América, ele também ganhou dos Estados Unidos, né? Então é uma seleção que vem tendo bons resultados. Desde que o Thomas Christiansen assumiu, né, ele assumiu desde 2020, o Panamá evoluiu muito, né? Quem se lembra do Panamá na Copa de 18, que era aquele time que dava butinada pra caramba, que não jogava um bom futebol? Com o Thomas Christiansen, técnico espanhol, né, que já treinou time na Bélgica, time na Inglaterra, em vários lugares do mundo, no Chipre, e com ele o Panamá melhorou muito. Aí você tem como principais jogadores o Fajardo, né, que é atacante, centroavante lá da Universidade Católica do Equador, quem acompanha aí Copa Sul-Americana, já viu bastante. O Carrasquilha, que é o melhor jogador do Pumas, né, lá do México, meia, aquele meia moda antiga, articulado, circula o campo, né, todo campista, vai, chuta de fora da área, lança, é um meia bom de bola. O Luiz Rodrigues, do Juarez, do México, e o Blackman, zagueiro do Slovan Bratislava, né, um dos jogadores mais importantes aí lá do futebol eslovaco. Completando o grupo, a gente tem o Suriname, que também vai buscando sua primeira Copa, né? O Suriname, ele fez apenas um ponto na Copa Ouro,
mas na Nations ele foi muito bem, né? Seleção surinamesa que vem recrutando jogadores holandeses, né? Mesmo esquema que a gente falou da Indonésia aqui no vídeo sobre as eliminatórias asiáticas, é mais ou menos a mesma coisa. Recrutando jogadores holandeses que não podem jogar na seleção da Holanda e tem alguma ascendência surinamesa. O Suriname, ele perdeu nas quartas para o Canadá, mas ele classificou para as quartas da Nations. Foi um baita resultado, né? Foi um resultado que mostrou evolução também. E o time chega invicto no grupo da eliminatória, terminou na frente de El Salvador, terminou em primeiro do grupo na eliminatória. O técnico Stanley Menzo, técnico holandês, está desde 2024 no cargo, está na segunda passagem pelo Suriname. E entre os principais jogadores, você tem o Geraldo Becker, né? A galera do futebol europeu conhece, né? Tá na Real Sociedad. O Richonel Margaret, atacante do Go Ahead Eagles, é um cara que é importante lá no time holandês. O Jaden Montnor, que joga no Limassol do Chipre, e o zagueiro, o Raps, né? Raps, por ser holandês, né? Lá do Veneza também, titular em muitos jogos. Então, eu acho assim, nesse grupo A, eu acho que o Panamá é favorito destacado para a vaga na Copa, mas eu acho que Guatemala e Suriname pulam até um pouquinho na frente de El Salvador aí. Eu acho que eles vão disputar essa vaga na repescagem. Então, a ver, né? De repente fica entre um dos segundos melhores, pode ir para uma repescagem. Então, é um grupo que, tirando o Panamá, eu acho que o restante está bem aberto. Indo para o grupo B. Bermuda deve fazer número no grupo, imagino, né? Classificou no último jogo contra Cuba, ganhou de Cuba em Cuba. Cuba jogava pelo empate e conseguiu estar aí nessa fase final. Não conseguiu se classificar para a Copa Ouro. Na Nations perdeu de 6-1 para a seleção da República Dominicana. Tem como técnico o Michael Findlay, né, um canadense de 61 anos, aventureiro da bola, treinou a seleção de Granada, treinou a seleção do Canadá numa outra época, numa época pré-Afonso Davies, né? E os principais jogadores jogam na quinta divisão da Inglaterra. Os principais jogadores de Bermuda, o Corley Hall e o Nejai Tucker. Então tem também o Parfit Williams, que joga na Finlândia. Então é muito difícil que Bermuda consiga. Acho que se Bermuda pontuar nesse grupo aqui já tá bom, né? Agora a gente vem para a briga por vaga, né? Curaçao, uma seleção que tem evoluído bastante, outra seleção aí com jogadores de ascendência holandesa, né? Impressionante isso. Esse movimento de descolonização, né, e tudo que vem acontecendo aí no mundo do futebol, né? O Curaçao caiu na fase de grupos da Copa Ouro, né, um grupo que tinha Canadá e Honduras, um grupo duríssimo, mas no grupo da eliminatória ficou com 100% no grupo, ganhou os 4 jogos e goleou fora de casa no último jogo o Haiti por 5-1. Então, baita resultado. O técnico é holandês, é um holandês conhecidíssimo, o Dick Advocaat, 77 anos. Ele que era o técnico da Holanda na Copa de 94, que a Holanda foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final, o técnico da Coreia do Sul na Copa de 2006. É um cara experientíssimo, né, com muita bagagem, e está ajudando muito a crescer aí nesse ano que ele está aí junto do futebol de Curaçao, treinando a seleção de Curaçao, né? Ele já foi campeão nacional em 3 países diferentes. Os principais jogadores são o Gervan Castaner, que joga no futebol da Indonésia, o Juninho Bacuna, que está no Gaziantep, teve uma boa temporada na Arábia Saudita, titular, e foi contratado aí pelo Gaziantep da Turquia. O Kenji Gor, que é ponta do Maccabi Haifa, e tem também o Livano Comenécia, que joga no Zurique, meio campista. Curaçao vai disputar a vaga, não tenho dúvida. Principalmente com a Jamaica, né? Acho que a briga está entre os dois. A Jamaica, que disputou a Copa de 98, né? Caiu na fase de grupos. Os Reggae Boys, eles caíram na primeira fase da Copa Ouro, recentemente, líder 100% do grupo nas eliminatórias, e em março venceu o Trinidad e Tobago, que é adversário do grupo. O técnico é o Steve McLaren, ex-técnico da seleção da Inglaterra, o homem que conseguiu a proeza de deixar a Inglaterra fora da Eurocopa de 2008, né?
treinou outros times na Premier League, técnico meia boca, né, na Premier League, o Steve McLaren. Apesar de McLaren hoje ser sinônimo de velocidade, né, na Fórmula 1 é a melhor equipe, aqui essa McLaren aqui não voa tanto não, mas vamos ver nesse grupo, né. Os principais jogadores são Leon Bailey, tem ótimos jogadores, né, jogadores ingleses, né, que não tiveram oportunidade pela seleção inglesa, tinham aí familiares, descendência jamaicana, optaram aí pela seleção jamaicana. É o caso do Leon Bailey, que é um jogador muito importante do Aston Villa, né, já titular muitas vezes, e o Michael Antonio, uma potência lá do West Ham, né, um atacante de muita velocidade, chute forte. O Demaral Gray, do Birmingham, também é um jogador que está crescendo muito lá na Championship, o André Blake, goleiro do Philadelphia Union, da MLS, e o Pinnock, zagueiro do Brentford. Quem acompanha a Premier League conhece, zagueiro firme, também é um jogador importante. Então, eu acho a Jamaica favorita, mas tem jogo aqui, né? Não tá nada decidido. Corre por fora, eu acho, nesse grupo o Trinidad e Tobago, né, que disputou a Copa de 2006 na fase de grupos. O técnico do Trinidad e Tobago, Dwight Yorke, que é o maior jogador da história, né, do país, do Dwight Yorke, do Manchester United, é técnico desde 2024, e ele tem apenas 29 jogos como treinador na sua carreira, está começando agora o Yorke, né. Trinidad e Tobago caiu na primeira fase da Copa Ouro, e na eliminatória fez 7 pontos no grupo, eliminou a seleção de Granada no saldo, então classificou ali na Bacia das Almas. Os principais jogadores, o Levi Garcia, centroavante do Spartak Moscou, o Dante Cili, jogador atacante do Montreal, e o Ajani Fortune, que joga no Atlanta United, então 2 jogadores da MLS. Tem um menino da base do Crystal Palace também, que é muito promissor, o Rio Cárdenas, que é zagueiro da base do Crystal Palace, vamos ver se vai ganhar oportunidades aí nessa temporada. Agora, indo para o grupo C, tem um favorito muito destacado, né? Que apesar de não viver um dos seus melhores momentos, já viveu melhores momentos a Costa Rica, né? 6 Copas do Mundo, 18 jogos de Copa do Mundo, né? Depois aí de Canadá e México, de Estados Unidos e México, é a seleção aí que mais joga a Copa do Mundo no continente. E a Costa Rica, que fez quartas em 2014, oitavas em 90, tenta chegar em mais uma Copa do Mundo, agora no seu continente, né, na América Central, ali, pertinho, poder jogar no México, no Canadá, nos Estados Unidos. A Costa Rica, ela caiu nos pênaltis nas quartas da Copa Ouro para os Estados Unidos, empatou com o México na fase de grupos e foi líder com 4 vitórias nas eliminatórias. Né? O técnico é muito conhecido, é o Miguel Herrera, o gordinho lá, lembra da seleção do México, da Copa de 2014, que era um cara muito agitado ali na beira do campo. O Miguel Herrera é o técnico da Costa Rica, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas no comando da Costa Rica. Ele chegou recentemente. Os principais jogadores ainda é o goleiro Keylor Navas, um goleiro experientíssimo, né? Tá jogando agora no futebol latino, viveu muito tempo na Europa. Um lateral de 20 anos, lateral direito do Feyenoord, muito bom jogador, o Jalen Mitchell. O Alonso Martinez, centroavante do New York City, da MLS. E o Francisco Calvo, jogador experiente, né? Já de 1000 anos aí da Costa Rica, jogador de 32 anos, zagueiro, que está na Arábia Saudita. Agora, a Costa Rica, apesar aí de não ter grandes jogadores, não ter lá uma grande seleção, ainda é considerada favorita. Mas tem que tomar cuidado com a seleção do Haiti. Haiti que jogou a Copa de 74, né? Caiu na primeira fase, perdeu os 3 jogos. O Haiti sonha em voltar a uma Copa do Mundo. Tem como técnico Sebastian Minguet, que é outro cigano da bola, né? Treinou a seleção do Congo, treinou a seleção da Guiné Equatorial, seleção do Quênia. O técnico francês está desde 2024 no Haiti. O Haiti caiu na primeira fase da Copa Ouro, né? Ele só perdeu para Curaçao na eliminatória, tomou uma goleada de Curaçao, mas venceu os outros jogos e teve uma vitória bastante animadora em março, no amistoso contra o Azerbaijão, que é uma seleção da UEFA, venceu por 3-0. E na Liga B da Nations, o Haiti ganhou todos os seus jogos, né? Ganhou os seus 6 jogos lá na Liga B da Nations, conseguiu acesso para a Liga A. Então, é uma seleção que vem na crescente. Não sei se ainda é suficiente para incomodar uma Costa Rica, né? Talvez ainda falte um pouquinho. Um dos
Um dos principais jogadores é o Dux Nason, que é o ponta esquerda, estava jogando muito bem no futebol da Turquia, foi contratado agora pelo Esteghlal do Irã. O Fratanzi Pierrot, atacante do AEK Atenas. O Ricardo Ade, torcedor do Botafogo que viu o jogo aí nessa semana, né, zagueiro da LDU do Equador. E muitos outros jogadores que atuam na MLS. Será que o Haiti consegue surpreender? Vamos descobrir. Honduras é uma seleção aí tradicional de Copa, né? Jogou 82, 2010, 2014. Honduras foi semifinalista agora da Copa Ouro, né? Líder com 100% nas eliminatórias, e o técnico é um cara bem copeiro. Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores de 2016 com o Atlético Nacional, né? Tá desde 2023 em Honduras. Tem como destaques o Luiz Palma, do Lech Poznan, o Romeu Kyoto, artilheiro do Al Najima, lá da Arábia Saudita, e o Kevin Arriaga, volante do Levante, da Espanha, né, que voltou à La Liga. Honduras é uma seleção também que pode, não sei se incomodar a Costa Rica, mas de repente ser uma das melhores segundas, aí precisa somar bastante pontos para poder pelo menos ir para a repescagem. E fechando o grupo, uma zebrinha aí, né? Outro time que deve fazer número no grupo, a Nicarágua. No grupo não, né? Na eliminatória, né? No grupo eu acho que é a única que vai fazer número. A Nicarágua, ela perdeu a vaga na Copa Ouro para Guadalupe, só que na eliminatória perdeu apenas para o Panamá, ganhou os outros 3 jogos e conseguiu se classificar, né? O técnico é o Marco Antônio Figueroa, técnico chileno desde 2022, treinava vários times ali no Chile, né, na carreira, até que recebeu esse convite da Nicarágua. Os principais jogadores, o Jaime Moreno, que joga na Indonésia, centroavante, o ponta Ariarne Smith, que joga no futebol da Lituânia, e o goleiro Miguel Rodrigues, de 22 anos, que joga no futebol da Finlândia. O restante joga tudo ali, ou na Nicarágua, ou na Costa Rica, ou na Guatemala, tudo ali no eixo da América Central, né? Não tem muito brilho. Então é isso, meus palpites é que passam. No grupo A, eu acho que passa a seleção do Panamá. No grupo B, eu acho que classifica a Jamaica, e no grupo C, eu acho que classifica a Costa Rica. Como principais candidatos à repescagem, eu acho que a gente tem Honduras, Curaçao, e acho que Guatemala e Suriname correm por fora. Esses são os meus palpites. Vamos ver o que vai se concretizar. E os seus palpites? O que você acha? Quem que você acha que vai para a Copa pela CONCACAF? Quero saber a sua opinião, quero saber o que você tem a dizer sobre isso, e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.